Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que esteja assistindo a esta videoaula. Então, hoje nós vamos corrigir alguns exercícios da lista, ok? Em breve estarei aí com os senhores, mas por enquanto vamos continuando aí de forma remota, ok? Então, eu separei alguns exercícios. O primeiro deles é esse exercício, essa questão número 10 da lista 1, que está na plataforma Moodle. Ele diz assim: na figura 21, 25, quatro partículas formam um quadrado. As cargas são Q1 igual a Q4, ou seja, essas que estão aqui nos vértices opostos, né? Q1 e Q4, igual a Qzão. E Q2 e Q3 igual a Qzinho. A pergunta A, o item A. Qual deve ser o valor da razão Qzão sobre Qzinho para que seja nula a força eletrostática total a que as partículas 1 e 4 estão submetidas? E o item B pergunta: existe algum valor de Qzinho para o qual a força eletrostática a que todas as partículas estão submetidas seja nula? Justifique sua resposta. Vamos lá? Bom, eu já deixei desenhado aqui, né, a figura, certo? Então, vamos trabalhar em cima dela. Primeira coisa é escrever aqui que Q1 igual a Q4 igual a Qzão. E Q2 igual a Q3 igual a Qzinho. Ok? A segunda coisa a notar é que a força eletrostática é um vetor. Ok? Então, sendo vetor, a condição de nulidade não é dada somente pela soma ser nula. É necessário que o vetor resultante seja nulo, certo? Então, por exemplo, se a gente olhar para a força resultante sobre a carga 1, a gente vai ver que por simetria ela vai ser igual à força sobre a carga 4. Então, para que a gente chegue ao resultado, né, à conclusão sobre a nulidade ou não, basta analisarmos uma delas, certo? Porque a outra será idêntica. Então, vamos lá. Qual seria, então, a força resultante sobre a partícula 1? Então, obviamente, 1 não faz força sobre ela mesma. Ela sofre força sobre a partícula 2, sobre a carga 3, sobre a carga sofre a força pela carga 1, pela carga 2, pela carga 3 e pela carga 4. Então, vamos colocar assim. A força, que é um vetor, sobre a partícula 1 sobre a carga 1 devido à carga 2 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, certo? Q1 vezes Q2. Mas quem é Q1? Q1 é Qzão. E quem é Q2? Q2 é Qzinho. Sobre a distância entre elas ao quadrado, que é A ao quadrado. Essa força está atuando, embora eu não saiba o sentido, eu sei a direção. Essa força entre elas está nessa direção aqui. Lembrando, né, as forças elas agem ao longo, a direção da força é ao longo da linha que une as cargas. Então, essa direção aqui é a direção horizontal, que eu posso chamar de x-chapéu. Opa! De x-chapéu. Existe uma outra força atuando sobre
carga 1, que é a força devida à carga 3. Então, eu tenho a força sobre a carga 1 devido à carga 3 vai ser igual a 1 sobre 4πε0. Carga 1, Qzão. Carga 3, Qzinho. Né? A distância entre elas, como elas estão no vértice de um quadrado, a distância entre elas também é A. Só que agora essa força atua ao longo dessa direção aqui, vertical. Embora eu não saiba o sentido, eu sei a direção. É a direção de Y. Então, eu vou colocar aqui Y chapéu. Certo? E existe uma quarta força, uma terceira força, desculpa, que é devido à carga 4. F1 devido à carga 4 é igual a 1 sobre 4πε0. Carga 1 é Qzão, mas a carga 4 também é Qzão. Então, é Qzão ao quadrado, certo? Só que agora tem uma questão. Primeiro, qual é a distância entre eles? Não é mais A. É a diagonal desse triângulo retângulo. Ora, usando Pitágoras aqui, vocês facilmente vão chegar à conclusão que essa distância ao quadrado nada mais é do que 2A ao quadrado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que agora essa força atua ao longo dessa linha aqui, ó, né? Da linha que une as duas cargas. Portanto, ela está apontando ao longo dessa direção, que não é nem Y e nem X. Porém, pela simetria, vocês podem ver, né? Isso aqui é um quadrado, então esse ângulo aqui é 45 graus. 45 graus. Então, eu tenho vou botar aqui para o preto. Então, eu tenho a componente vai ser cosseno de 45 graus no eixo X mais seno de 45 graus ao longo de Y. Ok? Pronto. Agora, ele pergunta assim, ele diz assim que ele pergunta, né, o item A, qual é a razão? O item A pergunta, qual é a razão? Qzão sobre Qzinho, se eu não me engano. Qzão sobre Qzinho. Qual é a razão? Qzão sobre Qzinho tal que a força sobre 1 e, consequentemente, sobre 4 também seja nula. Isso que ele quer. Bom, primeiro eu vou calcular a força resultante sobre 1, né? Força resultante sobre 1 vai ser a soma dessas forças. Bom, aí o que eu já posso fazer? Eu já posso separar as componentes, né? O que é x do que é y. Então ficaria assim: 1 sobre 4πε0 Qzinho sobre A ao quadrado, componente x, mais Q ao quadrado sobre 2A ao quadrado, vezes cosseno de 45. O cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, bem como o seno de 45. Então, raiz de 2 sobre 2. Acho que é só isso, né?
na direção x, mais agora na direção y, sobre 4πε0. Notem que são idênticas, né? As expressões são idênticas, ó. Ao quadrado mais tudo pelo fato desse cosseno aqui, dessa simetria. Se aqui fosse um retângulo, por exemplo, não necessariamente, né? Ou se fosse retângulo, talvez, mas só mudaria aqui, né? De repente, a distância. Acho que em qualquer caso seria idêntico. Vamos lá, voltando aqui, mais q ao quadrado sobre 2a ao quadrado, seno de 45, certo? Fechando aqui a direção y. Ora, qual é a condição para que um vetor seja nulo? A condição é que as suas duas componentes, né, a componente x, deixa eu tem outra cor aqui, a componente x e a componente y tem que ser iguais a zero. Essa é a condição para que a força seja nula. Porém, vocês notem que eles têm o mesmo valor. Então, se eu achar que a condição de Qzinho sobre Q, de Qzão sobre Qzinho aqui, para que a componente x seja nula, vai ser a mesma condição que vai fazer y se anular. Ok? Espero que tenha entendido esse argumento. Então, vamos olhar só para x. Para que isso seja nulo, então, obviamente, isso aqui é uma constante, então não importa. Então, só o que está dentro do cochetes é o que vai poder se anular, né? Porque isso aqui é uma constante definida. Agora, isso aqui não. Dependendo de Qzão e Qzinho, esse valor entre cochetes pode se anular. Então, vamos ver qual é a condição. Tiramos aqui Qzinho sobre a ao quadrado mais Qzão ao quadrado sobre aqui 4 a ao quadrado raiz de 2. Isso tem que ser igual a zero. Aí eu corto aqui, corto o a ao quadrado, corto o a ao quadrado. Então fica o quê? Deixa eu ver só se eu não errei nada. Acho que não, né? Fica o quê? Qzão raiz de 2 sobre 4 é igual a menos Q. Né? Assim, um para lá. Logo, ele quer Qzão sobre Qzinho, eu passo Qzinho para lá. Isso implica que Qzão sobre Qzinho é igual a menos 4 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, né, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, eu tenho menos 4 raiz de 2 sobre 2, que é igual a menos 2 raiz de 2. Então, esse tem que ser o valor de Qzão sobre Qzinho para que a força sobre 1 e, consequentemente, também a força sobre 4 se anulem. Ok? Agora, no item B, vamos ver o que ele pede no item B. Existe algum valor de Qzinho para o qual a força eletrostática que todas as partículas estão submetidas seja nula? Então, qual deve ser o raciocínio aqui agora? O raciocínio seria agora a gente pegar
as cargas. Uma das cargas, né? Q2, por exemplo, e com Q3 vai ser a mesma coisa, como pelo mesmo motivo, né, do item A. Então a gente pega uma das cargas e faz esse mesmo raciocínio. Então, por exemplo, vamos usar Q2. Então, Q2, quais são as forças? Vamos voltar aqui no desenho. Quais são as forças sobre Q2? A força sobre 2. Opa, cadê? Tá aqui. A força sobre 2 devido a 1, certo? Está ao longo do eixo X. Vai dar esse mesmo valor aqui, certo? Certo? Óbvio, a força de 2 sobre 1 tem que ser igual à força de 1 sobre 2, só com sinais contrários pela terceira lei de Newton, né? Só com direções contrárias, sentidos contrários, desculpa. 4 e 2 vai ser ao longo dessa direção aqui, né? Ao longo dessa direção. E 3 sobre 2 vai ser ao longo dessa direção aqui. Então, vocês vejam que a situação se repete. Quando eu olhar para o 3, né, que é Qzinho, eu vou ter uma força, que eu vou botar aqui de vermelho, uma força ao longo dessa direção aqui, que vai ter um ângulo aqui de 45 graus também. Então vamos voltar aqui. A força em 2 devido a 1 vai ser 1 sobre 4πε0 Qzinho sobre A ao quadrado x. Aqui eu já vou botar do lado para economizar espaço. A força em 2 devido a 4. Opa, é um vetor, né? Sem esquecer aqui. Força em 2 devido a 4 vai ser 1 sobre 4πε0 Qzinho sobre A ao quadrado na direção y. Mas agora, a força em 2 devido a 3 vai ser 1 sobre 4πε0, certo? Vai ter, em vez de ter o Qzão ao quadrado, como as cargas que entram são a 2 e a 3, que são Qzinho, né? Então, eu tenho Qzinho ao quadrado sobre 2A ao quadrado vezes, né, cosseno e seno aqui, e vou lá. Pelos mesmos motivos, a gente só precisa então igualar a zero. Pelos mesmos motivos que discutimos no item A, a gente só precisa igualar a zero uma das componentes. Então eu escolhi a x. Então fica assim, ó, a componente x vai ficar 1 sobre 4πε0. Vamos botar em evidência que Qzinho sobre A ao quadrado, né? Mais Qzinho ao quadrado sobre 4A ao quadrado raiz de 2. Me ajude se eu estiver errado alguma coisa. Isso tem que ser igual a zero. A pergunta é, existe um valor de Qzinho para o qual
a força em todas. Ó, existe um valor de Qzinho para o qual a força eletrostática é que todas as partículas... O que isso significa? Significa o seguinte: para que 1 e 4 sejam nulas, nós já estabelecemos a condição, né? Qzão sobre Qzinho tem que satisfazer exatamente esse valor aqui, menos 2 raiz de 2. Dado isso, agora a gente precisa olhar para a partícula 2 e 3, certo? E, em tese, esse valor deveria ser igual. Por quê? Qualquer outro valor de Qzão sobre Qzinho não vai anular as forças sobre 1 e 3. Desculpa, 1 e 4. Né? Dessa forma, eu deveria esperar, então, que... Bom, se Qzão sobre Qzinho aqui for igual a esse valor aqui, que achamos para 1 e 4, então todas elas vão ser nulas. Se for diferente, então significa que sempre que a condição para que a 2 e a 3 se anulem for satisfeita, 1 e 4 não vão se anular, e vice-versa, certo? Se a gente encontrar um Q diferente aqui. Então vamos lá. Vamos ver. De novo, isso aqui é uma constante e isso aqui tem que ser igual a zero. Então, Q. Estou fazendo devagar para todo mundo acompanhar. Não tem pressa. Raiz de 2, que é o quadrado. Corta o quadrado aqui, corta aqui. Tem o 4a ao quadrado, corta aqui, corta aqui. Isso tem que ser igual a zero. Certo? Isso implica que eu passo para lá, aí eu fico com Qzão é igual a menos Qzinho raiz de 2 sobre 4. Ou seja, continuar aqui embaixo, ou seja, Qzão sobre Qzinho é igual a menos raiz de 2 sobre 4. Ok? Raiz de 2 sobre, ou seja, 1/4 de raiz de 2, aqui é 2 vezes raiz de 2. Ou seja, isso é diferente de menos 2 raiz de 2. Logo, a conclusão, a justificativa é que não é possível que as 4 cargas satisfaçam ao mesmo tempo a condição de nulidade. Muito bem, vamos para o próximo. Bom, o próximo exercício é o número 18 da lista. Ele diz assim: o campo elétrico de um dipolo elétrico em pontos do eixo do dipolo é dado aproximadamente pelas equações 22.8 e 22.9, que eu já vou mostrar. Se é feita uma expansão binomial da equação 22.7, qual é o termo seguinte da expressão do campo elétrico do dipolo em pontos do eixo do dipolo? Em outras palavras, qual é o valor de E1 nessa expressão aqui? Beleza? Bom, então vamos lá. As equações aqui, o problema se refere, são essas aqui.
Você tem o dipolo, creio que já discutimos, né, sobre ele. Inclusive, eu deixei para os senhores, eu resolvi o dipolo e deixei, se eu não me engano, como exercício que os senhores calculassem o campo no eixo transversal ao dipolo, em uma das aulas, né, anteriores. Bom, mas vamos lá. O termo do dipolo, ele surge quando eu desprezo esse fator aqui, D sobre 2E. E aí eu fico com esse termo aqui, né? Isso aqui vai a 0, isso aqui fica 1. Ok? Então, para a gente retomar o raciocínio, eu vou fazer todo... Eu vou fazer todo, né, toda a expansão, recalcular isso aqui e aí vou retomar nessa parte, né, onde a gente vai precisar utilizar um termo a mais da expansão para aproximar mais o campo. Agora, eu queria que vocês entendessem o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é o seguinte. Basicamente, você está fazendo uma aproximação mais precisa do campo elétrico. O campo elétrico ele é dado por algum valor. Vamos dizer, numa dada distância Z, o campo elétrico é, vamos colocar assim, 5 newtons por coulomb. O que você mede. O que você está fazendo aqui é fazendo aproximações desse valor, né? Porque você mede uma coisa, mas a forma de calcular nem sempre é simples. Não tem uma expressão, a gente chama de analítica, para obter esse campo. Entende? Então, esse tipo de aproximação também é chamada de aproximação em multipolos. Se você notar bem, o primeiro termo seria, né, um termo que caísse, por exemplo, com z ao quadrado, que é como você espera que fosse um termo aqui na frente. É o que você espera, né, de um campo elétrico que cai com a distância ao quadrado. Esse primeiro termo é zero, porque em primeira aproximação, que é chamada de monopolo, essas cargas aqui, elas se anulam. Né? No primeiro termo, elas se anulam, porque eu tenho uma carga mais e uma carga menos. Mais com menos dá zero. Então, imagina, vale lembrar que essa distância Z é muito maior que a distância D entre elas. Isso implica que, se eu estou olhando uma distância Z muito grande, eu tenho eu vejo uma carga praticamente nula. Eu vejo essa carga praticamente em cima dessa. Né? Imagina que você está se distanciando muito dessa carga. Então, basicamente, isso aqui, que é da ordem de angstroms, como já havíamos discutido, é muito menor do que essa distância. Então, em primeira aproximação, você basicamente vê essa carga em cima dessa. Né? Ou seja, uma carga nula. Carga nula, campo nulo. Só que aí você vai para aproximações sucessivas porque essa carga não é nula. A carga total é nula, mas elas não estão na mesma posição, certo? Essa carga aqui, mais Q, ela está um pouquinho mais perto do ponto P do que a carga menos Q. Isso implica, então, que o campo produzido pela carga mais, isso eu estou falando fisicamente, sem entrar nos detalhes matemáticos, o campo produzido pela carga mais é um pouquinho maior do que o campo produzido pela carga menos. Né? Porque ele está um pouquinho mais perto do ponto P do que a carga menos. Certo?
Isso dá origem, então, ao dipolo, ao campo do dipolo. Essa pequena diferença, né, dá origem ao campo do dipolo, pelo fato de R+ ser um pouquinho diferente de R-. Só que em primeira aproximação, é como se esses R's fossem iguais em primeira aproximação. Então isso aqui daria 0. Em segunda aproximação, que é a do dipolo, então você olha um pouquinho mais de perto, digamos assim, você bota uma lupa aqui, e aí você vê, não, elas não estão uma em cima da outra, elas estão um pouquinho separadas. Então você calcula o campo. O que agora o exercício está pedindo é o seguinte: e se eu quisesse olhar com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de precisão? Então eu teria mais um termo, certo? E é esse termo que ele está pedindo, esse segundo termo que ele está pedindo no exercício, certo? Qual é esse segundo termo aqui? Bom, então dito isso, vamos reproduzir aqui a partir dessa conta aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Isso aqui é da questão 10, né? Vamos aqui para a questão 18. Questão 18. Então, vocês notem que o campo total ele é a soma do campo da carga mais com a carga menos. A carga mais está um pouquinho mais perto, né? Então é um 4πε0 Q sobre R ao quadrado mais, e a carga menos está uma distância um pouquinho diferente. Pela figura, voltando aqui na figura, vocês podem ver que essa distância aqui, se eu botar a origem aqui, né? Aqui no meio da carga é d sobre 2. Então essa distância aqui, R+, é z menos d sobre 2. E o R- é z mais d sobre 2. Então ficaria... Aqui eu vou botar 1 sobre 4πε0 em evidência. 1, 4πε0. Posso até botar o Q, né? As cargas têm módulo iguais. Então, Q sobre 4πε0. Aí vou ter 1 sobre z menos d sobre 2 ao quadrado, né? Menos z mais d sobre 2. Beleza? Mas, mestre, qual é a aproximação que o senhor fez aqui? Nenhuma. Nenhuma aproximação foi feita aqui. Isso aqui é o valor exato do campo. Ok? Nenhuma aproximação sobre o eixo Z, né? Ele está sobre esse eixo aqui. Aqui é 0. E aqui é o ponto P. Então, sobre o eixo Z, né? Sobre o eixo Z, esse campo aqui é exato. Bom, vamos lá. Então, a aproximação que a gente faz é a seguinte. Primeiro, vamos considerar que... Vamos tirar esse Z aqui.
Vamos tirar o z. Então, Q sobre 4πε0, 1 sobre... Tirando o z daqui, fica z ao quadrado. Espero que estejam acompanhando esse raciocínio. 1 menos d sobre 2z. Opa. Ao quadrado, menos 1 sobre z ao quadrado, 1 mais d sobre 2z ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque é interessante eu comparar o d com o z. Se lembram que eu falei? Se lembram que eu falei sobre dipolo? Uma molécula, por exemplo, molécula de água, assim, por exemplo, você tem os centros das cargas positivas ligeiramente deslocados dos centros das cargas negativas. Centro de cargas negativas. Essa aqui é mais ou menos a distância d entre elas. Essa distância d é da ordem, né, de Ångström, que é da ordem de 10 a menos 10 metros. Ao passo que, em geral, você está medindo campos, verificando campos, né? É uma distância z que é da ordem de, sei lá, centímetro. Mesmo que você coloque 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Olha a diferença. De 10 a 8. Ou seja, isso aqui é quase 1 bilhão de vezes menor do que isso aqui. Ok? O D é quase 1 bilhão de vezes menor do que o Z. Então, quando eu coloco eles num quociente, aqui, é para eu comparar. E vocês verificarem, então, que esse número aqui é muito pequeno. Então, imagina, isso aqui é 1 menos 0,000001. Quanto é que é 1 menos 0,0000? É 0,99999, quase 1, né? Por outro lado, 1 mais 0,00000001 é 1,000001, que é quase 1. Então, se eu fosse olhar para cá só, né, para esse termo só, e não pegasse o termo de dipolo, isso aqui seria 1, isso aqui seria 1, 1 sobre z ao quadrado, menos 1 sobre z ao quadrado, 0. Eu teria o campo zero, que é aquilo que eu falei. Significa você estar olhando para essas cargas que estão muito pertinhas, né? A carga mais que e a menos que, como se uma tivesse em cima da outra. Por exemplo, aqui. Como se uma tivesse em cima da outra. É a mesma coisa que seria o mesmo que você considerar que 0,999999 é aproximadamente igual a 1,000001. Só que para a gente isso não serve, né? A gente quer pegar os termos de segunda ordem. Então é essa aproximação que a gente faz. Tirando o z para fora, então, né, o z está em comum aqui. Então eu tenho Q sobre 4πε0, z ao quadrado, certo? E eu vou ficar com 1 sobre 1 menos d sobre 2z, 1 sobre 1 mais d sobre 2z ao quadrado. O z ao quadrado está de fora. Agora, a gente abrindo aqui esse denominador, né, colocando sobre denominador comum, isso aqui é a menos b vezes a mais b. Então,
A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar aqui, mas a ideia é essa. Quem é o A? O A é o 1. Quem é o B? É o D sobre 2E. Só que eles estão ao quadrado, né? Mas, ainda assim, você tem o seguinte. A mais B ao quadrado vezes A menos B ao quadrado. Eu posso... A mais B ao quadrado, na verdade, é A mais B vezes A mais B. E aí, A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho A mais B vezes A menos B duas vezes. De tal forma que eu posso escrever assim, ó, esse com esse e esse com esse. A ao quadrado menos B ao quadrado vezes A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu tenho dois termos iguais multiplicando. Na verdade, eu posso escrever então isso como A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? O B é D sobre 2E. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1. B ao quadrado é D sobre 2Z ao quadrado. Isso tudo está ao quadrado. Tá certo? Beleza? Bom, deixa aqui. Vocês estão vendo um vídeo, então vocês podem dar um pause e ver essa conta. Eu vou apagar para não ficar muito suja aqui a anotação, tá? Tá apagando aqui. Sabe que o computador fica um pouquinho mais lento quando ele está apagando, não sei porquê. Bom, e aí como é que fica? Como é que ficamos? 4 epsilon 0 z ao quadrado. E aí colocando num denominador comum, já vimos que A ao quadrado menos B ao quadrado fica 1 menos D sobre 2Z ao quadrado ao quadrado. Colocando agora os numeradores, né? Aqui vai ficar 1 mais D sobre 2Z ao quadrado menos, e para cá vai o 1 menos D sobre 2Z ao quadrado. Isso aqui vocês podem verificar, né, que vai ter uma série de cortes aqui e vai resultar em simplesmente Q sobre 4πε0z ao quadrado. Isso aqui, verifiquem, dá D sobre Z sobre 1 menos D sobre 2Z ao quadrado. Finalmente, nós temos, aí o Z passa para cá, o D passa para o numerador aqui, para ficar bonitinho, né? Opa! Aqui é sobre 2, né? Vou esperar que aqui tivesse um 2 aqui, né? Vamos abrir isso aqui? Vamos ver. 1 mais 2 vezes 1 vezes D sobre 2E, que dá
dz. D sobre z mais d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, que é esse termo aqui ao quadrado, menos, aqui dá 1, então vocês já viram que já vai cortar aqui. Aqui vai ficar d sobre z, né? 2 vezes 1 vezes d sobre 2z, o menos, só que com esse menos dá mais. Então, d sobre z, notem que não corta. E d ao quadrado, o mais aqui, né? D ao quadrado sobre 4z ao quadrado, com esse menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Corta, corta. Então, fica, na verdade, 2d sobre z. Ok? Então, aqui é 2d sobre z. Então, vai cortar com isso aqui. O d passa para cá e o z passa para cá. Eu teria Q vezes d sobre 2π, né? Aqui fica um 2. Epsilon 0, o z passa para cá, z ao cubo, vezes essa expressão aqui, ó, 1 sobre 1 menos d sobre 2z ao quadrado ao quadrado. Esse aqui eu não precisaria nem deixar nessa. Esse parênteses aqui. E aqui ele também morre, ó. Podia ser menor essa borracha, né? Pronto. Ok? Fechando aqui. E aí, o termo de dipolo, ele... Agora vocês notem que eu tenho algo diferente de zero. Mesmo que eu despreze esse termo aqui, d sobre z, eu ainda vou ter um campo elétrico. Como nós mencionamos, d é muito menor do que z, e aqui tem o agravante deles estarem elevados ao quadrado, eu posso dizer que esse termo aqui é aproximadamente zero. Então, eu fico com campo de dipolo é igual a Q d sobre 2π epsilon 0 z ao cubo vezes 1, porque isso aqui vai para zero. Ok? Esse é o dipolo. Agora ele diz o seguinte, e se eu não tivesse feito isso? Ou seja, e se eu tivesse feito a expansão desse termo aqui? Aí, eu poderia fazer o seguinte, ó. Ou seja, se eu quiser considerar um termo, mais um termo de uma ordem superior, a gente faz então a expansão em Maclaurin. Agora que vem a brincadeira legal. Expansão em série de Maclaurin. O que é a expansão de Maclaurin? É a expansão da série de Taylor, mas com o x sendo aproximadamente zero. Então, a expansão de Maclaurin ela diz o seguinte, que qualquer função, né, de uma variável, vamos dizer x, ela pode ser escrita numa série de potências, uma série infinita de potências, onde os coeficientes dessas potências seriam as derivadas tomadas em x igual a zero sobre n fatorial vezes a potência. O que é isso aqui? Isso aqui está me dizendo o seguinte, qualquer função, pega uma função qualquer, seno, por exemplo, eu posso descrever a função seno como uma série de potências, ou seja, vai ser n igual a zero, é 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, etc, etc.
E quem vai determinar esses coeficientes, né? No caso, seria o tipo da série, certo? Basicamente é isso. É o tipo da função, quero dizer. Então, por exemplo, vocês vão ver em Física 3 que a gente usualmente, vou dar um exemplo aqui, a gente usualmente vai dizer assim, o seno de θ, ou seno de x, é aproximadamente θ. Façam isso na calculadora que vocês vão perceber, né? Usem valores de radiano aqui e valores pequenos de θ, vocês vão perceber que isso é verdade para valores pequenos e vai se tornando cada vez pior quanto você vai aumentando esse θ, né? Então, por exemplo, pegando seno de θ, por exemplo, então seno de θ vai ser o meu f de x. Como é que é essa soma aqui? Então eu tenho a função pegada no ponto zero, dividido por zero fatorial, que é 1, vezes x elevado a zero, que é 1, né? Mais a função, você pega a primeira derivada em torno de zero e 1 fatorial divide por 1 fatorial, que é 1. Esse é o seu segundo. Ó. N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, vezes x elevado a 1. Qual é o terceiro termo? Você pega a segunda derivada em x igual a 0, divide por 2 fatorial, que é 2, vezes x elevado ao quadrado. E daí por diante. Então, por exemplo, seno de θ. Se eu pegar a função, né? Isso aqui significa que eu estou pegando a própria função e não estou derivando. Esse é o termo zero. Então, seno, a função, a própria função, vai ser seno de zero dividido por 1. Seno de zero é zero. Vezes x elevado a zero, que vai ser 1, então dá zero. Mais, segundo termo, derivada de seno é cosseno. Cosseno de zero é 1, dividido por 1, dá 1 mesmo, vezes x, no caso aqui nosso é o θ, dá θ. Então, 1 vezes θ é o próprio θ. Ó. Aí, se eu quiser pegar o segundo termo, aí vem uma coisa interessante. Derivada segunda. A derivada primeira é cosseno, então se eu derivar de novo vai ficar menos seno. Menos seno de zero dividido por 2 vezes x elevado ao quadrado. Mas seno de zero é zero. Certo? Aqui é θ ao quadrado, né, na verdade. Aí notem o seguinte. 0 e aqui θ ao quadrado vezes zero. Aí aqui eu vou ter um termo θ ao cubo, seria o quê? Derivada de menos seno é menos cosseno. Menos cosseno de zero é menos 1. Então dá menos 1. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Menos cosseno de zero. Mas cosseno de zero é 1, né? Dividido por 3 fatorial. Quanto é que é 3 fatorial? O terceiro termo aqui. 3 vezes 2, que é 6. Vezes θ elevado ao cubo. Ou seja, isso aqui... Vamos apagar aqui agora. Menos 1/6. E agora, último, vou pegar mais um termo aqui, são infinitos termos. Você pega a quantidade que você achar que vai satisfazer, que vai descrever a função seno de θ. Agora, se eu pegar o termo 4, só para a gente encerrar o que eu quero dizer, aí eu vou derivar. Derivar de menos cosseno é seno, é mais seno, só que vai ficar mais seno de zero, dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Θ a quarta. Só que seno de zero é zero.
E daí por diante. Então, vocês vão notar que os termos ímpares, eu vou ter, aqui na derivada, eu vou ter o cosseno. E nos termos pares, na derivada, eu vou ter o seno. E seno de zero é zero. Não à toa, o seno de θ é uma função ímpar. Isso significa que você só vai pegar termos aqui, né, de ordem ímpar, potências de ordem ímpar, né, na descrição do seno. Ok? Bom, agora a gente não está calculando o seno, a gente está calculando um binômio. Então, ó, expandindo o termo 1 é menos, né? Menos d sobre 2z ao quadrado. E por que eu estou expandindo em torno de zero? Porque você lembra que isso aqui é muito pequeno, né? Isso aqui, d sobre z, já argumentei para vocês que é muito pequeno. Angstrom centímetros. 1 bilhão de vezes menor do que d, é 1 bilhão de vezes menor do que z. Então, vamos expandir em torno de zero. O primeiro termo vai ser 1. Né? 1. O segundo termo eu vou derivar. Ah, desculpa. Para ficar mais simples, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou colocar isso aqui logo no numerador. Então vai ficar menos 2 aqui. Porque aí, voltando lá à nossa função, deixa eu reescrevê-la aqui. Ó. Olha a nossa função aqui. Essa aqui é a nossa função que a gente quer expandir. Certo? Então, eu simplesmente posso colocar isso aqui para cima. Vai ficar a menos 2 aqui. Então, vai ficar assim. Ó. Lembrando, é igual a QD sobre 2πε0z ao cubo, aí vezes 1 menos d sobre 2z ao quadrado elevado a menos 2. Ok? Não tem nada de errado no que eu estava fazendo, mas assim isso é mais direto e fica mais elegante. É só isso. É só essa questão. Como eu tenho uma compulsão aqui, eu vou deixar o sinal de menos aqui. Bom, vamos lá. Então, primeiro, expandindo isso aqui, o primeiro termo vai ser 1, vai ser f de 0. Vou até colocar aqui, ó, x elevado a 0 sobre 0 fatorial. F de 0, isso aqui é igual a 0. Ah, e sim, e vamos lá, só uma coisa, né? Só lembrando, quem vai ser o meu x, que é muito perto de 0? Quem vai ser o meu x? Vai ser x vai ser igual a d sobre 2z ao quadrado. Se eu chamar isso aqui de x, então eu vou ter a função assim, ó, 1 menos x elevado a menos 2. Tá? Então é essa função aqui que eu estou expandindo. 1 menos x elevado a menos 2. Ok? Então, f de 0 dá 0. Então, dá 1, né? Segundo termo, é esse que nos interessa, porque o primeiro termo, a gente já fez, já dá isso aqui, ó. Com o primeiro termo, eu tenho QD sobre 2πε0z ao cubo. E quanto ao segundo termo?
Segundo termo é f1 de 0 sobre 1 fatorial x elevado a 1. Então, quanto vale essa derivada aqui? Né? Décimo menos 2 vai ficar menos 2 aqui, vezes 1 elevado 1 menos x, só que x, você lembra, eu estou calculando em x igual a 0, a derivada. E aqui é menos 3, né? Dividido por 1 fatorial, que é 1, vezes x. Ok? Isso aqui, a derivada em x igual a 0, então vai ficar x igual a 0 aqui dá 1 elevado a menos 3, que é 1, então vai ficar menos 2x. Ok? E deixo como exercício. Calcular o terceiro termo da série. Certo? Exercício. Bom, aí vamos lá. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, que 1 menos x elevado a menos 2 é igual a 1 menos 2x mais termos da ordem de x ao quadrado. Certo? Isso aqui é tudo que eu rejeitei. Terceiro, quarto, quinto e infinitésimo termo. Todo o resto que eu rejeitei. Então, isso aqui é aproximadamente 1 menos 2x. Ok? E por que eu rejeitei? Porque esse x já é pequeno para caramba. Imagina x ao quadrado. Né? Imagina, x deve ser algo da ordem de 0,00001, que é 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Vamos colocar assim, né? Na verdade, 10 a menos 8. Mas 10 a menos 5 já é pequeno o suficiente para demonstrar o que eu estou querendo para vocês. X ao quadrado, então, é 10 a menos 5 ao quadrado, que é 10 a menos 10. Ou seja, ainda menor do que x. Então, é por isso que a gente pode rejeitar, entendeu? Não necessariamente em todos os casos. Mas eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio que eu quero dizer. Bom, como x é d sobre 2z ao quadrado, né? Então, portanto, Portanto, 1 menos d sobre 2z ao quadrado elevado a menos 2 é aproximadamente 1 menos 2 vezes d sobre 2z ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, aí vai ficar d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Com esse 2 aqui vai ficar 1 menos d ao quadrado sobre 2z ao quadrado. Pegando isso e substituindo lá, né? Então, logo, E vai ser igual a QD sobre 2πy0z ao cubo vezes 1 menos d ao quadrado sobre 2z ao quadrado. É igual não, né? É aproximadamente. Que é igual ao
é de dipolo, quando eu multiplico isso por esse termo aqui, menos multiplicando isso aqui por isso aqui, fica Q d ao cubo sobre 4π epsilon 0 z ao cubo. Então, esse aqui é o E1, ok? Notando, né, que é ainda menor, né? É um termo ainda menor do que esse campo principal aqui, ok? Opa! Então, esse E1 aqui é aquele que nós calculamos. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima.